Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Amém? Quantos podem orar por mim essa semana? Levantem as mãos, eu quero pedir oração aí. Ora por mim essa semana. Eu vou fazer uma viagem, fui convidado para pregar na Assembleia de Deus em Nova York. E para uma reunião com o Ministério Passion. Quem já ouviu falar do Passion? Que faz cruzadas, né? E a gente está vendo uma parceria para o nosso movimento lá, a Semana do Avivamento. Tá? Tem uma parceria com o Passion, lá mostrar a visão que Deus tem feito aqui. Ora por isso, essa é uma reunião importante essa semana. Amém? Deus é bom. Eu queria estudar a palavra de Deus com você. E nós vamos começar hoje uma série de mensagens intitulada Sexo, Dinheiro e Poder. Sexo, dinheiro e poder. Algumas semanas eu estava orando, pedindo a Deus direção a respeito do que deveria falar aqui nos jovens, e foi muito claro o direcionamento do Espírito Santo que eu deveria falar sobre esses temas. E ao longo dessa série, o meu objetivo é trazer alguns princípios que devem nortear nossa relação com o dinheiro, com o sexo e com o poder. Quantos querem consagrar essas áreas da vida ao Senhor? Levante as mãos. Então venha, Deus vai falar contigo, tenho certeza, nesses dias. Richard Foster, que é um autor bastante conhecido no meio evangélico, ele escreveu vários livros. Eu quero inclusive indicar um que chama Disciplinas Espirituais. Se você não leu, vale a pena. Ele vai falar de hábitos que a gente precisa ter, disciplinas de fé, que vão ajudar a gente a crescer e a alcançar maturidade espiritual. Diga para o irmão que está do seu lado, você precisa amadurecer, seu sem vergonha, né? Tem muito jovem aqui que precisa crescer. Hoje mesmo umas meninas vieram falar aí, pastor, esses caras não querem crescer, não se mexem, não trabalham, não pedem namoro, não fazem nada. Meu irmão, Deus vai falar contigo esses dias, amém? E aí o Richard Foster, ele vai dizer num dos seus livros, que o sexo, o dinheiro, o poder são grandes forças motivadoras do homem. Todos nós, ele vai defender, queremos de alguma maneira adquirir, seduzir ou controlar. Todos nós. E talvez não existam realidades humanas com maior poder de trazer bênção ou maldição para as nossas vidas do que estas. E por isso eu entendo que esse é um tema tremendamente espiritual. Porque a maneira como lidamos com o sexo, com o dinheiro e o poder, pode nos aproximar ou nos afastar de Deus, pode nos aproximar ou nos afastar das pessoas que nós amamos. E por isso hoje eu queria, em especial, começar falando sobre dinheiro, sobre grana. Quantos querem ser bons administradores aqui, dos recursos que Deus tem lhes dado? Quem quer ser abençoado nessa área, diga, eu quero. Aleluia, você vai ser. Eu queria começar lendo um texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 6, do versículo 24 ao 34. Mateus, capítulo 6, versículo 24 ao 34. Quem achou, diga amém. Se não achou, acompanha ali na tela, ou com um amigo que está do lado. Diz assim a palavra de Deus: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês,
por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida, porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Estenda as suas mãos para o céu em sinal de rendição a Jesus e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Por que que esse tema é tão importante? Por que falar de dinheiro é algo tão relevante? É interessante porque a Bíblia usa 500 versículos, mais ou menos, aproximadamente, para falar sobre oração. Usa mais 500, mais ou menos, para falar sobre fé. Mas quando se trata de dinheiro e bens, são mais de 2.000 versículos. Das 38 parábolas de Jesus, 16 falam sobre bens, sobre recursos e administração financeira. Isso quer nos mostrar que Deus leva em conta como nós administramos os nossos recursos e que eles mostram o que está lá dentro do coração. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre isso. E eu queria dar algumas questões para você de por que isso é importante ser tratado aqui. Primeiro, nós vivemos numa sociedade consumista. Eu não sei se você sabe, mas cerca de 90% do capital mundial está nas mãos de cerca de 50 empresas, mais ou menos. 90% do capital mundial. Essas empresas usam todo tipo de estratégia de marketing para despertar em você o desejo de ter, de consumir. Gerar insatisfação. Se você não tiver, você não é pleno, você não é saciado, você não está completo. É assim que funciona. E é por isso que muitas vezes nós compramos o que não precisamos. Nós adquirimos coisas que nunca usamos. Quem aqui nunca comprou ou algo que você nunca usou? Levanta a mão. Deixa eu ver se tem algum ser humano. Olha, tem uns crentes aqui assim que vão ser arrebatados. Mas a maioria de nós já comprou algo porque estava em liquidação, porque era um bom negócio, mas a gente não usou, a maioria de nós. Eu nunca esqueço a história de um pastor amigo meu que chegou no mercado com a família, e quando ele entrou, tinha uma promoção de televisões. Liquidação. Você comprava uma e ganhava outra. Ele não teve dúvida, pôs as 2 televisões no carrinho. E na hora que ele estava andando, a esposa estava com as filhas na outra parte do mercado. Quando se encontraram, ela viu: meu amor, o que é isso? 2 televisões, para quê? E aí ele falou: não, era uma promoção imperdível. 2, a gente paga uma, leva 2. E aí a filhinha de uns 6, 7 anos vira: mas papai, a gente já tem televisão, por que a gente precisa disso? E ele falando: levei sermão da minha filha pequena, eu fui deixando as televisões no caminho. A gente faz assim. Eu lembro de um jovem que entrou na minha sala, e ele ganhava muito bem, mas ele estava sempre endividado. E ele falou: pastor, eu não sei, eu não consigo controlar as finanças.
Eu sempre gasto mais do que eu tenho. Eu preciso ter a tecnologia de ponta, eu preciso fazer, eu preciso comprar roupa. Eu me perdi nessa área. E eu creio que é relevante nós falarmos sobre esse assunto, porque nós vivemos numa sociedade consumista. Segundo motivo, é relevante falar sobre esse assunto, porque, de alguma maneira, a nossa relação com o dinheiro afeta a nossa relação com as pessoas. E eu tenho certeza, quem aqui nunca ficou chateado com alguém porque não pagou quando devia, ou porque se sentiu lesado numa questão financeira, porque não te deu, porque... Quem nunca ficou? Tem alguém? Ninguém. Todo mundo já passou por isso, de sentir injuriado, de ficar chateado, talvez com alguém próximo. Quantos casamentos, conflitos eu atendi ali, o estopim foi uma questão financeira. A nossa relação com o dinheiro afeta a nossa relação com pessoas. E por fim, a Bíblia vai nos mostrar que a nossa relação com o dinheiro também afeta a nossa relação com Deus. Ela pode nos aproximar ou nos afastar do Senhor. E hoje eu queria olhar para esse texto que lemos e entender alguns princípios da palavra que devem nortear a nossa relação com o dinheiro. Primeiro princípio, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O primeiro princípio é o princípio do senhorio, ou do controle. E a grande pergunta que está por detrás desse versículo é: quem está no controle? Sou eu? É Deus? Ou é o dinheiro? E a Bíblia, quando nos apresenta esse princípio, Jesus vai mostrar o dinheiro como uma personalidade, ou como uma potestade. Em algumas versões está escrito: não é possível servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Tem alguém com uma versão assim? Levanta a mão. Aí alguém, vários. O que é esse negócio? O que é esse Mamon? Por que Jesus chama o dinheiro dessa maneira? E Mamon era uma palavra aramaica que na essência significava riquezas. E mais tarde ela tomou a conotação de um Deus, o Deus das riquezas. E quando eu estava estudando, eu fui procurar num comentário de Barclay, ele é um comentarista bíblico, e ele vai contar a origem dessa palavra. Ele vai dizer que essa palavra vem de uma raiz que quer dizer confiar um depósito. Mamon era espécie de um depósito que as pessoas confiavam a um banqueiro ou a uma empresa de seguros para lhe guardar dos riscos. Mas conforme foi passando os anos, Mamon passou a significar não o que alguém confia, uma garantia, mas passou a significar aquilo em quem alguém confia. Com o passar do tempo, passaram a escrever com letra maiúscula. E aí ele se tornou um símbolo de uma divindade antiga, o Deus das riquezas. Mas por que Jesus faz menção a isso? Eu creio que Jesus queria nos mostrar uma realidade espiritual que existe por detrás da nossa relação com o dinheiro. Existem sim forças espirituais demoníacas atuando por detrás da nossa relação com os recursos, para o quê? Para estabelecer senhorio, controle sobre as nossas vidas. O dinheiro, ou Mamon, quer nos controlar. E se você pensar bem, o dinheiro tem vários aspectos de divindade. Ele está presente em todos os momentos. Ele dá uma sensação de poder, de autossuficiência, de liberdade, de autoridade. Muitos se sentem todo poderosos quando têm recursos nas mãos. O dinheiro, ele representa sim essa realidade espiritual que quer nos aprisionar. É por isso que em Timóteo, capítulo 3, versículo 10, a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males.
Você não ama um objeto, uma coisa. Você ama alguém. Existe uma divindade, um ser, algo espiritual por detrás disso, que traz mal, desgraça, que aprisiona, que estabelece controle. Esse é o princípio das Escrituras. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava lendo um livro, e ele contava a história de um incêndio que aconteceu em Austin, no Texas, num prédio, pegou fogo. Quando os bombeiros chegaram, tinha uma mulher grávida querendo pular, eles socorreram ela, daqui a pouco começa a sair, todo mundo correndo de pijama, tinha um casal que saiu pegando fogo, os bombeiros o socorreram e a mulher queria voltar, porque a filha pequena tinha ficado lá dentro. Eles não deixaram, os bombeiros tentaram de tudo, mas quando conseguiram chegar no quarto e acharam a menininha de 1 ano e 3 meses, ela estava morta, queimada, incinerada. Sabe por quê? Porque o indivíduo pegou um sinalizador de incêndio e disparou contra o apartamento, a janela do apartamento de alguém que lhe devia $8. Por raiva ele foi lá e disparou. Matou uma criancinha, matou gente. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Eu já vi casamentos acabarem por causa de dinheiro. Eu já vi relacionamentos de família acabarem por causa de uma relação estabelecida de controle por mamão na vida de pessoas. E sabe, eu vim declarar nos dias de hoje, numa sociedade consumista, que perdeu muitas vezes o valor do que é certo, do que é errado, do que precisamos, do que não precisamos, que é controlada por impulsos. Nós, a igreja do Senhor Jesus, vai se levantar e dizer: nós não seremos controlados por mamão. O dinheiro não governa as nossas vidas. Quantos desejam isso? Levantem as mãos. Ele não controla o meu tempo, Ele não controla as minhas ações, Ele não controla os meus sentimentos. Eu sou livre. Mas pastor, como que eu posso ser liberto dessa ação espiritual que existe por detrás do dinheiro? É simples. A Bíblia vai nos mostrar aqui que nós damos as costas para Mamon, quebramos o jugo dele, quando consagramos, declaramos o senhorio de Cristo sobre os nossos recursos, sobre as nossas finanças, sobre aquilo que recebemos. E hoje eu vim desafiar você a deixar Jesus, deixar Deus controlar essa área da sua vida, a submetê-la completamente aos pés de Cristo. E eu não estou falando aqui apenas do dízimo, eu não estou falando aqui de ofertas, eu estou falando de algo que vai além. É eu entender que tudo que eu recebo, tudo que eu tenho, vem de Deus. E dispor ao Senhor para Ele agir e fazer daquilo que eu tenho o que Ele quiser. Sabe qual que é a diferença? O carro não é seu, é de Deus. O salário não é seu, é de Deus. O apartamento não é seu, é de Deus. A bicicleta que você tem não é sua, é de Deus. O carrinho do bebê não é seu, foi Deus quem deu. Tudo que nós temos vem de Deus. Quando nós estabelecemos o senhorio de Cristo nessa área da vida, o jugo de Mamão é quebrado nos nossos corações. Ele não pode nos controlar. Quantos querem dedicar essa área a Jesus da vida? É tua, pertence ao Senhor. Mas pastor, como é que funciona isso? Como é que Deus trabalha? Sabe, queridos, quando consagramos tudo nas mãos de Deus, a gente passa a entender e ter o coração sensível à vontade do Senhor. Pai, eu estou aberto, faz o que o Senhor quiser, é teu. Eu lembro quando eu comprei o meu primeiro carro, que eu pus a mão no volante, eu falei: Deus, esse carro é seu. Cuidado com o que você ora, que Deus escuta. Quando eu fui pregar numa igreja, ele mandou: agora dá, o carro é meu, dá. Mas Deus é bom, Ele cuida da gente. E sabe, eu fui aprendendo isso ao longo da vida cristã, a estabelecer o governo de Cristo nessa área.
quando eu fui chamado para o ministério, né? Eu não sei, acho que todo seminarista tem um pouco de medo de como vai funcionar essa área da vida. Quem aqui é seminarista, é pastor, está no processo? Levanta a mão, tem chamado ministerial, levanta a mão. Dá um friozinho na barriga, né? Quando você pensa, como é que vai ser? E eu lembro que eu tinha a minha empresa, comecei novo, com 17 anos, e quando eu estava com uns 20 e pouco, o negócio começou a dar certo. Não começou, trabalhava, corria, não ganhava nada, mas de repente começou a funcionar. E eu comecei a ganhar bem, eu consegui comprar meu primeiro carro, as coisas estavam indo bem. Eu já estava indo para o último ano do seminário. E eu lembro certinho, depois de batalhar, era noite sem dormir, era uma correria, uma loucura. Quando o negócio começou a deslanchar, o Espírito Santo de Deus falou para mim: agora está na hora de você entregar o teu negócio. Eu falei: Deus, não é justo, Senhor. Como agora? Mas eu tinha o sonho do ministério, e eu pensei assim: bom, eu vou entregar, mas eu vou entregar, não vou pegar mais negócios novos, vou fazer a manutenção dos clientes que eu tenho e vou trabalhar na obra. Olha que benção. E aí um dia eu estava no seminário, eu sentei, o professor estava dando aula, e eu estava ouvindo, e de repente o Espírito Santo de Deus, eu não sei como é que ele fala contigo, mas tem alguns momentos na minha vida que vem uma convicção de que Deus vai falar comigo. E eu estava ali e veio essa convicção: Michel, eu vou falar com você. Estava no meio da aula, o professor falando de Deutero Isaías. Eu falei: não estou entendendo nada. Sentei, fiquei prestando atenção. E de repente o professor parou e falou assim: quando Deus te manda fazer alguma coisa, faz direito. Eu falei: eita Jesus. E aí ele começou a contar a história de um profeta, que Deus tinha mandado fazer algo, ele fez mais ou menos, e um leão comeu ele. Eu falei: tá bom, Senhor. Entendi. E naquela semana mesmo, falei: tá bom, eu entrego tudo. Entreguei os clientes para um amigo que mexia com um site, eu tinha vários sites que eu dava manutenção, entreguei para ele, e fui seguir a vida. Com o dinheiro que eu tinha juntado, dava para viver 6 meses, pagar o carro, pagar o cartão de crédito, as coisas, estava beleza. E aí comecei, passa 1 mês, passa 2, passa 4, e quando chegou o 6º mês, acabou o dinheiro. E aí chegou a conta do carro, chegou a conta do cartão de crédito. Quem paga juro de cartão de crédito aqui, meu irmão, se converte. Você está... Falei: Deus, não vou fazer isso. E eu lembro que eu peguei as contas aquele dia, fui orar na garagem, falei: Deus, o Senhor mandou entregar o controle para o Senhor, eu entreguei. Agora paga as minhas contas. E foi tão bonito, porque no dia seguinte eu recebi uma ligação de uma irmã: Michel, dá para passar aqui em casa? Falei: claro. Cheguei na casa, e ela falou para mim: olha, todo final de ano a gente separa uma oferta para um missionário. E esse ano a gente estava orando em família, e Deus mandou dar essa oferta para você. Eu peguei o envelope e nem abri, fui abrir na garagem. Quando abri o envelope, eu falava assim: meu pé de meia voltou, aleluia. Deu para pagar os recursos, deu para pagar a conta, e para sobreviver mais um tempo. E aí, esse senhorio de Jesus, ele é testado todo dia. Aí eu fui trabalhar, passou uns meses, me convidaram para ser pastor dos adolescentes. Não era pastor ainda, eu não era ordenado, era o líder. E eu lembro que eu ganhava naquela época R$ 1.200. E eu estava um dia de carro, e eu passei na frente de uma casa de um irmão. Estava andando assim de carro, e eu ganhava bem mais antes, quando eu tinha empresa. Estava me estruturando. E aí eu lembro que eu passei na frente da casa do irmão, mas o controle precisa ser de quem, queridos? É meu? É do dinheiro ou é de Deus? E se a gente deixa ele atuar, ele fala. Estou passando na frente da casa do irmão da igreja, e o Senhor fala: para aí, dá R$300 para esse irmão. Bate na porta que ele está precisando. Eu falei: que loucura é essa? Estou ficando doido. Senhor, se eu der, eu não vou conseguir pagar o cartão, vai chegar semana que vem. Vai. E eu lembro que eu parei o carro,
Bati na porta do irmão. Ele me atendeu, tudo bem, Michel? O que você está fazendo aqui? Eu falei, desculpa vir sem avisar. Em Curitiba a gente não faz muito essas coisas. São Paulo, no Rio, a gente chega assim, né? Chega chegando. Mas Deus me incomodou para dar isso aqui para vocês. Eu tinha feito o cheque e entreguei para eles. Aqueles irmãos estavam orando, porque eles precisavam ir no mercado e não tinha dinheiro para fazer compra. Aquele dinheiro chegou na hora certa. Eu voltei dali feliz, entrei no carro. Falei, mas Senhor, e agora? Como é que eu pago as contas? Mas o controle é de quem? É meu? É de Mamon? É de quem? É de Deus. Cheguei na igreja aquela semana. Estou entrando na igreja. Vem um pastor, Michel, preciso falar com você. Eu falei, que foi, querido? Você foi pregar uns 2 meses atrás lá no nosso acampamento. E eu não sei o que aconteceu, eu esqueci de te dar a oferta. Qual era o valor da oferta? R$300. Por quê? Quem está no controle? É Deus. Querido, tudo que nós temos precisa estar debaixo do controle de Deus. E quando nós fazemos isso, nós vamos ter experiências tremendas do poder de Deus. Porque é Ele quem controla. Amém? Quem quer ser controlado nessa área pelo Espírito Santo? Aí eu fui casar. Quem quer casar aqui? Irmão, fala com ânimo, eu quero. Para ela ver que você quer. Eu estou vendo uns assim, que a menina está esperando. Eu pergunto, quem quer casar? O cara não levanta a mão. Poxa, vai dar briga esse negócio. Quem está economizando dinheiro para casar? Levanta a mão para eu ver. Ô, Glória, vou orar para você. Eu não sei. Casamento é uma prova de fé. Amém? Não porque casamento não é bom, mas quando a gente começa a fazer as contas, nunca dá. Não é verdade? Parece que falta. E aí eu lembro que quando eu fui para casar, eu e a Sil, nós dois juntávamos a renda assim, a gente fazia uma conta. O que sobrava, a gente fazia um fundo para o casamento, mês a mês. Quando a gente definiu que ia casar, tinha um fundo para o casamento. E ai de mim se mexesse no fundo do casamento. A gente estava preparando as coisas para casar, tinha que pagar a festa. Eu estava pagando apartamento, as parcelas. Mas o senhorio do dinheiro é de quem? De Deus. Aí um dia eu estou no culto. A gente não conseguia juntar muito por mês. Eu estou no culto. E aí tinha um irmão sentado ali. E Deus tem um jeito de falar comigo. Quando é questão de grana, que é para dar para alguém, vem o valor, assim, ó, dá, pá. Falei, Jesus, eu estou aqui com a Sil do lado no culto. De repente o Espírito Santo, aquele valor, assim, dá R$500 para o irmão ali. Falei, Jesus amado. Aí eu falei, linda, sabe aquele fundo que a gente tem para o casamento? Será que dá para tirar R$500? Ela me olhou assim, não, mas é de Deus. Mas é aquele irmão, Deus está me tocando, tá bom. Aí fomos lá, ela foi comigo, fiz o cheque, dei o dinheiro. Aí beleza, fiquei feliz, continuamos guardando. Eu fui pregar no Nordeste. Cheguei lá numa igreja, estava em São Luís. Cheguei numa igrejinha e chamaram um missionário. Um cara desse tamanho, assim, pequenininho. Tinha um trabalho no sertão nordestino. Aí ele estava falando, contando história, e ele falou, olha a igreja lá que a gente tem, no meio do sertão, deu sei lá o que, um vendaval, o que aconteceu, acabou com o telhado da igreja. E eu preciso, tal, e Deus tem que fazer, a gente não tem nada, contando a situação, e na hora que ele começou a falar, aquele jeito que Deus fala comigo, veio o valor. Dá R$1.000 para o cara da poupança do casamento. Eu falei, Jesus. A Sil estava longe, não dava nem para avisar. Ela vai me matar quando chegar. Mas foi tão forte. Eu peguei o cheque, fiz, falei, irmão, está aqui. Falei, meu Deus. Quando cheguei, eu lembro, ela estava na cozinha da casa, assim. Falei, linda, sabe aquela poupança nossa? Do casamento?
Tinha um senhor lá, sertão nordestino, no telhado da igreja. Acabei dando R$1.000. Ela, meu Deus. Eu falei, mas ainda foi Deus, é de Deus. Porque quem que está no controle? Sou eu? É mamão? É Deus. E eu lembro que nós nos ajoelhamos na cozinha aquele dia. Eu falei, linda, a gente vai experimentar o milagre de Deus nessa área da nossa vida. Oramos juntos, Senhor, nosso casamento é teu. Faz o que o Senhor quiser. Naquela semana eu estava trabalhando aqui na igreja. Eu estou na sala, daqui a pouco chegam 2 empresários aqui da igreja, irmãos que eu conheço, amigos da nossa família. Achei estranho, Michel, eu te quero marcar um horário com você e tal, queremos conversar. Eu falei, que bom, os atendi. Começaram a puxar papo, e na hora que eles estavam indo embora, eles deixaram o envelope. Isso aqui eu vou demorar para eu casar. A gente resolveu dar teu presente de casamento adiantado. Quando eu abri o envelope, tinham 10 vezes o valor que eu tinha dado para esses irmãos aqui na igreja. Eu peguei o telefone e falei, linda, você não vai acreditar. Lembra o fundo lá? Eu tirei 1.500, agora Deus deu 10 vezes mais, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Pastor, você está querendo pregar prosperidade? Não, querido. Às vezes falaram tanto desse assunto, em tanto lugar que você viu na televisão, que a gente tem medo de falar. Mas eu quero dizer para você, que se você deixar Deus controlar essa área da sua vida, você vai ficar surpreso com os milagres e com as maravilhas que Deus faz, quando não é a gente que está no controle, mas é Ele que está no volante, é Ele que está cuidando, é Ele que controla essa área da vida. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor cuida, entrega para Ele. Confia nele. Mas pastor, é só deixar o Espírito te dirigir. Eu atendi um irmão empresário esses dias, ele falando, Michel, durante muitos anos da minha vida, eu servi ao dinheiro. Eu era workaholic, eu trabalhava das 6 às 11 horas da noite, 6 da manhã às 11 horas da noite. Tinha 50 funcionários, uma empresa grande, mas quando eu vi, eu estava perdendo a minha família. Eu tinha dinheiro, mas tinha uma vida miserável. E o Senhor falou, chega, para. Eu peguei e entreguei o senhorio dessa área da minha vida para Jesus. Hoje eu tenho 6 funcionários, eu vivo uma vida mais simples, mas eu sou feliz. E é um investidor do reino. Ajudou na arena, deu um valor bastante significativo para o projeto da Cristolândia, foi lá, abençoou o projeto no Parolim. O cara falou, eu quero investir no reino porque isso vale a pena. Quem está no controle? É você? Hoje eu queria te desafiar a deixar o controle dessa área da vida nas mãos de Jesus. Segundo princípio, o princípio da dependência. O versículo 26 diz assim, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as sustenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? O segundo princípio que a Bíblia vai nos apresentar, que deve nortear a nossa relação com os recursos, é a dependência de Deus. Precisamos depositar a nossa segurança no Senhor. Não é no emprego, não é no salário, não é nas propriedades, a segurança precisa estar em Deus. E a Bíblia vai dizer que quando fazemos isso, vivemos despreocupados. Você não enruga a testa. Quem já viu pássaro preocupado aqui? Eu nunca vi. Jesus vai falar, olha, se você entregar e depositar confiança nessa área da vida nas mãos de Deus, você vai experimentar também a provisão e o cuidado dele milagroso. Você depende, aonde está a sua segurança? E sabe, muitas vezes a gente perde a paz quando está fazendo conta, fazendo orçamento em casa, quando está projetando o casamento, porque a nossa segurança não está no Senhor. Eu gosto quando Jesus está falando com Pedro e ele pede para andar sobre as águas.
Jesus fala para ele, vem. E ele abandona aquele barquinho que estava cheio d'água, mas que parecia algo que lhe trazia segurança no meio do mar. Mas aquilo não era capaz de sustentar na tempestade. Mas as palavras de Jesus fizeram ele andar sobre as águas e experimentar o sobrenatural de Deus. Você pode ficar ali segurando num barquinho furado, ou você pode confiar nas palavras de Jesus. E quando a gente confia nas palavras de Jesus, a gente experimenta provisão miraculosa de Deus. Eu fiquei muito feliz porque eu sempre falo que o meu chefe é Deus. Eu ensino isso para os meninos. E um tempo atrás eu estava com um pastor da minha equipe, um dos líderes da minha equipe, e ele estava passando por um tempo difícil, de crise, e alguém falando para ele, poxa, você trabalha e ganha tão pouco, e começaram e ele falou, olha, o meu chefe é Deus. E começou a contar. Falou, eu realmente não ganho muito bem, mas Deus fez um milagre. Eu estou casado, e Deus levantou recursos que eu não sei explicar. Fazem 2 anos, que Deus levantou uma pessoa, que deposita todo mês um valor para mim. Não é da minha família. E diz que Deus mandou ela cuidar de mim. Eu tenho o que eu preciso, não me falta nada, porque Deus é o meu chefe. Você está reclamando do emprego? Você está olhando para os outros se sentindo injustiçado? Deixa eu te ensinar uma coisa. Diga comigo assim, o meu chefe é Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, ó, teu chefe é Deus. Pede para Ele as coisas que você precisa. Depende dEle. E aí ele vai usar 2 ilustrações. Ele vai falar das aves no céu e dos lírios do campo. Ele vai dizer, olha, as aves, elas não semeiam, elas não colhem, elas não juntam em celeiro, mas o Pai que está nos céus as sustenta. Vocês não valem mais do que as aves. O que a Bíblia está dizendo? Olha, para que ficar ansioso? Para que ficar preocupado? Deposita a tua confiança em Deus. O controle é dele, e a confiança precisa estar nele. E quando a gente faz isso, a gente vive milagres incríveis da presença do Senhor. É bom servir a Deus, é gostoso servir a Deus. Esse ano, todo ano, eu e minha esposa, a gente faz algumas metas, né? E quem aqui é recém-casado, levanta a mão. Tem menos de 5 anos de casado, levanta a mão, deixa eu ver, tem? Isso, levanta mais alto, né, para mostrar isso, olha quanta gente. Menos de 5 anos. E nessa fase da vida, a gente ainda está construindo as coisas em casa, né? E até ano passado não tinha um móvel na minha sala. Você ia lá, estava vazio. Uma maravilha. Era bom para fazer a célula, a gente punha as cadeiras, cabia uma galera. E aí quando foi esse ano, a gente falando das metas, a gente colocou lá uma meta. Pô, vamos decorar a sala. Colocamos lá. E foi tão gostoso porque acabou vindo a Nina, não estava no projeto, né? As férias foram boas e quando vi, já a Sil estava grávida. E aí os planos mudaram um pouco, mas estava lá a meta, a gente tinha orado por isso. E aí um dia, eu tinha esquecido disso, estava lá na sala e de repente uma irmã me liga. Michel, você pode vir aqui? Eu falei, posso. Cheguei na casa e falou, a gente está fazendo uma reforma, tem uma mesa aqui de jantar, que eu não sei o que fazer com ela, te serve. Sério, uma mesa lindona. Eu olhei e falei, claro, me serve. A sala está vazia. E eu cheguei lá, levei a mesa de jantar, mas no dia que ela foi entregar a mesa, a irmã se empolgou. Falou, vou reformar a sala. Ela deixou um sofá, uma mesa de centro e um rack no ponto. Querido, se você for na minha casa hoje, a minha sala está mobiliada. Sabe por quê? Deus cuida dos passarinhos, e Ele cuida de mim também, e cuida de você. Ele precisa ser o nosso sustento. E aí Ele fala dos lírios do campo. Olha para os lírios. E Ele vai dizer, nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu roupas tão belas como os lírios do campo. Não se preocupe com o que vestir. Deus vai te dar a roupa, Ele vai cuidar de você.
E Deus veste a gente, quando a nossa segurança está no Senhor. Eu lembro quando eu era pastor, começo de ministério, eu tinha 2 ternos. E aí eu engordei e um ficou, eu fui vestir uma vez, virou calça fusô. Sabe quando você põe assim o negócio? Estava com um amigo, ele falou, não dá para pregar desse jeito, chefe. Aí eu deixei e fui pegar o outro que eu tinha. Quando fui fechar o zíper, a baguilha quebrou. Eu falei, meu Deus. E aí que eu fiz? Eu peguei, pus a gravata bem comprida para cobrir. E aí eu fui pregar. E eu, se fosse aquele culto, você ia ver, eu não me mexia. Eu nunca preguei tão comportado na minha vida. E eu lembro quando eu estava indo para o culto, eu falei, Senhor, você podia me dar um terno novo? Mas assim, não foi um pedido, foi assim um sussurro para Deus. Eu pregava pouco naquela época de terno. Mas Deus é tão bom. Aquele dia, quando eu cheguei na sala do escritório, tinha lá um negócio em cima da mesa, uma caixa. Quando eu abri, não era um terno novo. Eu não sei se alguém ficou preocupado, que não viu a situação. Mas eu creio que foi provisão de Deus na minha vida. No que você confia? Aonde está a tua confiança? É o emprego bom que você tem? Você pode não tê-lo amanhã. É a previdência que você juntou? Queridos, deixa eu te ensinar algo. Confie em Deus. Deposita a tua confiança no Senhor. E você vai experimentar milagres de Deus nessa área da sua vida, sim. Porque Deus tem prazer em nos sustentar, em nos abençoar. Quando o nosso coração, nessa área da vida, a confiança está depositada nele. Semana eu atendi uma mãe, ela é de outra religião, e ela falando da filha. Falou, pastor, eu estou impressionado com você com a minha filha. O que foi? Ela saiu do culto, disse para mim que Deus tinha mandado ela fazer uma compra para a avó dela. Ela estava juntando dinheiro para casar. E ela foi lá e fez a compra. A avó ficou feliz, emocionada. E ela dizendo, me voltou no outro dia, no outro culto. Falou que chegou no culto lá e uma jovem veio e falou para ela, Deus mandou dar essa oferta para você. Era o valor que ela tinha feito da compra. Eu não acredito no Deus de vocês desse jeito. Mas eu não tenho como dizer que esse Deus não está agindo na minha casa. Que coisa linda! Confia no Senhor. Tinha um livrinho que eu li há muitos anos atrás, do André, Contrabandista de Deus. Ele falava um negócio interessante, ele contava a história de um agricultor, que descreveu isso nos seguintes termos. Deus manda que subamos a uma árvore e nos sentemos na ponta de um galho. Assim que ouvimos um barulho, viramos-nos e vemos o diabo com um serrote tentando cortar o galho. Ter fé bíblica é continuar firme na ponta do galho, olhando Satanás serrá-lo. No fim, a árvore toda cai, o diabo cai com ela e o galho fica no ar. Isso é fé. Não é crer na árvore, nem no galho, mas na palavra de Deus, crer naquele que cumpre o que diz. Creia na palavra de Deus. O teu sustento vem dele. Amém? Terceiro e último princípio, o princípio da prioridade. O versículo 33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E a terceira pergunta é, o que é prioridade na sua vida? A Bíblia vai nos mostrar que a nossa relação com os recursos vai revelar aquilo que é mais importante para nós. É por isso que no começo do texto ele diz, não acumulem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que a Bíblia está dizendo? A nossa relação com o dinheiro revela aquilo que damos importância, o que é prioridade para nós. E a Bíblia, quando fala desse tema, fala das primícias, que Deus tem que ser o primeiro em tudo.
Êxodo 13:2 diz: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens, de animais, porque meu é. A Bíblia fala 16 vezes que os primogênitos são dele. Em Êxodo 13, versículo 12 e 13, ele diz: separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor, porém todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se não resgatares, cortar-lhe-á a cabeça, mas todo primogênito do homem, entre teus filhos resgatarás. O que ele está dizendo? Aquela sociedade agrícola, as riquezas tinham a ver com os rebanhos, com a produção. Ele está dizendo: ao primeiro que nascer, o primogênito, você vai consagrar a Deus. De que maneira? Primeiro era sacrificado. Agora, se ele viesse com um defeito, com algum problema, era para pegar um animal bom, e aí você resgatava o primogênito e dava o bom para Deus, porque para Deus é o melhor. Esse era o princípio. E aí depois ele continua, não era só os animais. Êxodo 23:19, as primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor. Está dizendo, o primeiro fruto não era o último, era sempre o primeiro. Por quê? Ele não sabia se aquela ovelha ia dar 10 cordeiros ou se ela ia dar um. Ele não sabia se a terra ia produzir mais frutos ou se ia dar só aquele começo. Mas o de Deus era primeiro. Por que o primeiro? Essa era uma declaração de fé. Eu confio no Senhor. E o Senhor tem a primazia na minha vida. O Senhor é o mais importante. E esse é o princípio que a Bíblia vai nos mostrar, que deve reger os dízimos. Provérbios 3 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Malaquias 3, 8 e 9 diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda nação, eu sou o Senhor, e não mudo. O que ele está dizendo? Quando você for separar teu dízimo, o primeiro lugar é de Deus. Ah, pastor, esse negócio de dízimo, eu ouço muita gente falar, é coisa lá do Antigo Testamento, já passou. Mentira. É como os 10 mandamentos passaram. É valor, querido, não passa. Valor moral não passa. Ah, porque a Bíblia não fala muito sobre adultério no Novo Testamento, é que dizer que morreu. E é mentira, porque o Novo Testamento fala sobre o dízimo. Mateus 23 fala sobre isso, Hebreus capítulo 6 fala sobre isso. A Bíblia fala sobre esse valor. Mas sabe o que é? As pessoas têm medo de declarar o senhorio de Jesus na vida delas. É mais fácil converter o coração e a mente do que converter o bolso. Mas essa é uma declaração prática. Eu não quero. A gente não precisa do teu dinheiro, é um valor. Eu na minha vida quero declarar que o Senhor é o primeiro. Então, quando antes que recebe, já separa. O que vai acontecer depois? Eu não sei. Eu confio nele. Ele é o Senhor da minha vida e Ele vem em primeiro. Esse é o valor. Ontem eu visitei uma família e eles contando. Veio a crise financeira que atingiu todo mundo. O cara engenheiro, não pegava negócio, começou a ficar endividado, não conseguia pagar as contas. E aí o que ele fez? Ele cortou o dízimo. E aí, começou a piorar o negócio. Entrava o dinheiro, estava no negativo, não dava para cobrir, falou, não tinha para dar. Aí um dia Deus tocou o coração da esposa. Ela chamou ele para conversar, falou, meu amor, você está dando dízimo, sendo fiel nisso? Ele falou, não dá, explicou a situação, já chega, está negativo, não tem nem dinheiro para tirar. Ele falou, não é verdade. A gente não está pondo gasolina no carro, a gente não está fazendo compra no mercado. Então vamos pegar o dinheiro da gasolina, se for preciso, a gente anda a pé, mas vamos dar o que é de Deus. Oraram, aquela semana ele foi lá e depositou. Ele me falando, Michel, tinha um monte de negócio que a mesa estava quase.
naquele mês comecei a fechar negócios, as coisas começaram a fluir, começaram a acontecer. E sabe, nós nos olhávamos, todo dia que eu chegava, olhava para ela, fechou mais um negócio, ela só dava um sorrisinho. Hoje de novo, fechou mais um negócio, ela dava um sorrisinho, ela nem falava nada. Querido, isso é valor da palavra de Deus. A pregação da prosperidade, ela é uma mentira, mas a Bíblia diz que Deus tem que ser o primeiro, que tem que ter lugar na nossa vida para Ele, e que precisamos passar nesse teste de confiança, entregando aquilo que o Senhor nos dá e é dele. E quando fazemos isso, eu creio, a palavra de Deus diz, o Senhor cuida da gente e nos abençoa. A motivação do coração não é a bênção, não é barganha, não vou ganhar mais, mas é saber que eu estou dando pela fé, e eu posso olhar para os lírios do campo, eu posso olhar para as aves no céu, e saber que o Senhor cuida delas, Ele vai cuidar de mim. Hoje eu queria orar por você, tem ceia aqui, mas eu queria te convidar a consagrar essa área da vida, e fazer essas 3 perguntas. Quem está no controle? É Deus mesmo? Você consulta a Deus antes de fazer teus negócios? É Ele que dirige? Você é sensível à voz do Espírito? Segunda pergunta, aonde está a sua segurança? É no Senhor, então por que está preocupado? Deus é prioridade para você. Se hoje você quer declarar, eu quero que esses princípios norteiem a minha administração, são fundamentos, são simples, mas são fundamentos que eu quero aplicar na minha vida. Aonde você está, fica de pé no teu lugar, eu quero orar por você, e pedir a bênção, o favor de Deus, sobre a sua vida nessa área. Eu creio, Deus vai derramar. Se Deus falou contigo e você quer dizer, eu quero, fica de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora e pedir a bênção, o favor de Deus. É muito, pastor, que é difícil falar desses temas, porque as pessoas ficam, mas queridos, eu preciso falar do que a palavra de Deus ensina, e eu vou falar o que a palavra de Deus ensina, porque eu creio que a palavra de Deus é verdade, e eu creio que o que eu estou falando pode trazer bênção para a tua vida, amém? Vamos orar? Sente tuas mãos para o céu assim, faz assim, isso. Deus, tem um monte de gente aqui de pé, algumas eu conheço, outras não, mas elas estão pedindo ao Senhor, que as ajude a lidar com essa questão do dinheiro, estão pedindo e declarando pela fé, ao ficarem de pé, que o Senhor é quem detém controle, que querem dedicar o controle dessa área da vida ao Senhor, estão de pé, declarando que a segurança que eles têm, não está no salário, não está nos bens, mas está em Jesus, e nas suas promessas, e na sua palavra, estão de pé, declarando que o Senhor é o primeiro, tem primazia, merece honra. Eu quero pedir, nos ensina a te honrar, Deus, que o Senhor veja em nós um coração adorador, na maneira que nós lidamos com isso, e como nos entregamos e dedicamos as coisas que o Senhor nos dá ao Senhor. Dá liberalidade, cuida dos nossos corações nessa área, essa é a nossa oração, abençoa o teu povo. Eu quero pedir, Deus, tem muita gente aqui passando por dificuldade, por lutas nessa área, tem muita gente aqui contando os recursos, porque quer casar, porque tem sonhos. Eu quero pedir, Pai, abre as janelas do céu e libera favor sobre a vida dos meus irmãos, e que eles tenham história para contar, do que Deus fez, da fidelidade de Deus, do milagre de Deus, nesta área específica da vida. Faz assim, Senhor, essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém, amém.